Meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula CPAD Revista de Jovens. É uma alegria muito grande ter você conosco uma vez mais para estudarmos junto essa revista que tem sido de grande edificação para a nossa vida e para a Escola Bíblica Dominical. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal ABMPTV, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like, comenta, que nós temos interagido com vocês através dos comentários. E no final dessa aula, se você gostou dessa aula e sabe que pode edificar outras vidas, compartilha esta aula, porque eu tenho certeza que assim, o Evangelho e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo continuará sendo propagada através de nossas vidas. Então, vamos para lá. Pegue a sua caneta, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, o seu bloco de anotação e vamos para mais uma aula, mais uma lição CPAD. Vamos lá! Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Sim, nós já estamos na reta final dessa revista, onde nós estudamos as instruções, as exortações de Paulo à igreja de Corinto. Nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. E a lição de número 9 tem como temática: Paulo censura a contenda entre os irmãos. O texto do dia se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, que diz da seguinte forma: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes contendas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A síntese nos diz da seguinte forma: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão de fé. O texto bíblico é do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 1 até o versículo de número 6. Eu não vou ler todo, mas eu quero tirar apenas 3 versículos do texto bíblico. O primeiro versículo que diz da seguinte forma: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está trazendo no capítulo 6, no primeiro versículo é: vocês tendo alguma demanda, algum negócio, vocês preferem buscar o juízo dos injustos, do sistema secular, do que resolverem de forma interna? Aí no versículo de número 5 ele continua dizendo: para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? E o versículo 6, ele diz: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Até aqui, até a lição de número 9, nós aprendemos muitas coisas a respeito da igreja de Corinto e da sua carta, consequentemente. Por isso, nós vimos diversos conflitos que Paulo trouxe como exortação para esta igreja através da sua primeira carta escrita aos Coríntios. Nós vimos conflitos como divisões: uns diziam eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, alguns de Cristo, e assim havia uma divisão nesta igreja. Nós vimos algumas características até mesmo pesadas que Paulo vai empregar aos crentes de Corinto. Por exemplo, carnalidade, crentes que viviam na carnalidade, crentes imaturos que viviam a imaturidade. E nós vimos também na lição anterior, lição de número 8, sobre a imoralidade sexual, sobre o que estava entrando através do contexto geográfico e também cultural daquela cidade aonde a igreja de Corinto estava plantada, que eles estavam sendo influenciados, e também no contexto da imoralidade sexual. E hoje
Na lição de número 9, nós falaremos sobre um outro conflito que estava atingindo os crentes de Corinto, que era o conflito das contendas que haviam entre os irmãos. Diante de tantos conflitos que estudamos até aqui e que continuaremos estudando até a última lição, nós podemos chegar a uma seguinte conclusão. Realmente, a igreja de Corinto estava sendo influenciada pelo sistema secular, pelo sistema mundano, e isso trouxe grandes prejuízos à igreja e à comunidade cristã daquela cidade. Talvez isso nos traz uma reflexão muito interessante para a igreja contemporânea. A reflexão é: será que nós temos influenciado ou sido influenciados? Vale a pena nós pararmos e, como reflexão, nós pensarmos sobre isso. Será que a igreja atual tem influenciado o mundo ou o mundo tem influenciado a igreja? Nós já vimos em lições passadas um detalhe que não é ditamente da revista, mas nos traz como curiosidade, que Paulo, enquanto estava escrevendo a carta aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto. E talvez é Paulo olhando todas estas coisas, todos esses conflitos, toda esta influência que o mundo estava causando dentro da igreja de Corinto, é que Paulo escreverá aos Romanos no capítulo 12, no versículo 2, dizendo: não vos conformeis com esse mundo, não vos moldeis a este mundo, mas sede transformados e renovados a sua mente, o seu corpo, o seu jeito de viver, para que assim seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é: a igreja não pode ser influenciada pelo mundo, mas o contrário disso que é verdadeiro, a igreja deve influenciar o mundo. Nós agora vamos então para o primeiro tópico dessa revista, que você pode acompanhar no slide, que diz: o poder de julgamento da igreja atual. Aqui eu coloquei já o primeiro tópico e o segundo tópico, que segue uma mesma linha de raciocínio. E o segundo tópico vai falar sobre a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. A igreja, nós já falamos isso na primeira lição, mas vale a pena ressaltar novamente aquela velha história. Vale a pena a gente dar um passo para trás para nós avançarmos nessa lição. Eu falei, e quem lecionou foi justamente eu, e por isso que eu lembro tão bem dessa forma, é que a igreja é recheada de gente imperfeita, que está buscando aperfeiçoar-se naquele que é perfeito, Cristo Jesus. Então, olha, vale a pena eu dizer novamente, a igreja é recheada de gente imperfeita. Aqui tem gente lutando contra os mais diversos vícios, os mais diversos problemas, os mais diversos conflitos. E nós estamos, pela palavra de Deus, sendo renovados, transformados. A palavra transformados, lá em Romanos 12:2, é metanoia, é ser transformado de dentro para fora. E a igreja é esse momento de nós sermos transformados de dentro para fora. Nós somos um povo justificado, mas ainda nós não somos glorificados. Nós não fomos glorificados em um corpo incorruptível, não. Nós ainda estamos vestidos desse corpo corruptível. E por causa disso, nós estamos suscetíveis a conflitos e até mesmo dentro da igreja. Aonde existem pessoas, existem contendas, existem conflitos. Quando Paulo está escrevendo o capítulo 6, ele vai nos trazer a realidade dizendo: as contendas existem. Só que Paulo vai nos dar uma certeza que devemos saber como resolver esses conflitos, como resolver essas contendas. Contendas tem em todo lugar. Eu disse que aonde tem pessoas, existe conflitos, existe contendas, existe divergências na forma de pensar, na opinião, na forma de falar e em outras formas que nós sabemos bem quais são elas. E até mesmo na sua família, no emprego, na escola, na faculdade e na igreja. Existe contendas. Deveria, não é
o ideal. Mas nós somos seres humanos e, como eu disse, nós ainda estamos vestidos desse corpo corruptível. Então, às vezes, existe uma divergência aqui, existe uma contenda ali, mas nós devemos saber resolver estas questões. Lembra de Atos dos Apóstolos? O capítulo 15, o versículo 34 até o versículo 40, fala sobre uma divergência que o próprio apóstolo Paulo teve com Barnabé. Só que Paulo e Barnabé resolveram entre eles esta divergência, entre eles esta contenda que surgiu no meio desse grupo, no meio desta dupla, Paulo e Barnabé. Nós vemos também de forma clara, e vale a pena a gente ressaltar, quando Paulo está escrevendo a carta à igreja de Filipe, aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala sobre duas mulheres que estavam vivendo uma divergência, que estavam vivendo uma contenda, e Paulo diz: eu rogo a Evódia, eu rogo também a Sintique, que haja em vós o mesmo sentimento em Cristo Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo é: eu sei, irmãs, que vocês não estão concordando, que vocês estão tendo divergência entre vocês duas, que vocês estão tendo alguma briga, alguma rixa. Aí Paulo diz: eu clamo a vocês, eu rogo a vocês que isso não pode continuar, mas que vocês devem perdoar uma a outra e ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Paulo vai falar também ainda na carta aos Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo nosso Senhor. Isso é incrível. Então nós entendemos que o grande problema da igreja de Corinto não é apenas ter contendas, mas pelo capítulo 6, o versículo 1 que nós lemos, que o grande problema é que os crentes desta igreja, além de terem problemas, e isso já era algo que os tornavam naquele momento derrotados, eles estavam levando as suas causas, os seus negócios, as suas contendas, brigas e rixas perante o juízo secular, perante os ímpios, perante o sistema daquela cidade, o sistema e o tribunal romano. E isso trazia um grande escândalo àquela igreja. E Paulo vai rogar, exortar a respeito da atitude imatura que aqueles crentes estavam tendo, de terem contendas. Como eu disse, Paulo já vai dizer que era motivo de derrota, mas não somente isso, eles estavam levando as suas contendas a público. Aqui no slide próximo que nós iremos ver aí na sua tela, eu falo sobre os dois erros. O primeiro erro é as brigas entre irmãos, e o segundo erro é levar os seus conflitos para os tribunais do mundo secular. Mais um slide na frente, nós vamos ver que as contendas acontecem por, no mínimo, 3 motivos. O primeiro motivo é o orgulho. Em Provérbios 13, versículo 10, está escrito da seguinte forma: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, o que o texto está nos dizendo é: se existe uma contenda, se existe uma briga, talvez um dos motivos seja a soberba, seja o orgulho. Olha como isso é forte. Imagina se alguém que está em contenda esteja assistindo esta aula e descobre que um dos motivos de haver contendas, brigas, é por causa da soberba e por causa do orgulho. O segundo motivo que eu coloquei aqui na nossa tela é falta de temor a Deus ou falta de sabedoria. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E o terceiro motivo que eu coloco como o mínimo 3 motivos para haver uma contenda entre irmãos é a falta de
perdão é um desses motivos que eu coloquei. Por quê? Lá na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus vai dizer, ensinando aqueles discípulos a orarem. Jesus diz: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você não perdoa, ao orar ao Pai Nosso, você está assinando a sua carta de sentença, porque o texto está dizendo: perdoa as minhas falhas, as minhas dívidas, os meus conflitos, assim como eu perdoo os conflitos do meu próximo, assim como eu perdoo as falhas do meu próximo, assim como eu perdoo tudo aquilo que ele fez comigo. E se você não perdoar, consequentemente, você não receberá perdão. Então aqui nós vemos no mínimo 3 motivos que traz contenda, que traz briga no meio dos irmãos. Mas nós devemos lembrar que nós não somos aqueles que vamos iniciar a briga em nome de Jesus. Nós não somos aquele que vamos iniciar a contenda e que vamos entrar nela. Pelo contrário, nós seremos, como Jesus disse, pacificadores. Eu amo a palavra de Deus, porque Jesus nos alertou dizendo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 9, falando: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós, crentes em Cristo, servo de Jesus Cristo, nós devemos ser pacificadores. Aonde tem briga, nós não devemos colocar lenha na fogueira. Eu lembro quando nós éramos da escola do ensino fundamental, muitas vezes quando alguém ia brigar na escola, aquelas brigas de criança, reunia um grupo de pessoas em volta e começava a falar: nossa, se fosse assim, eu não deixava, hein? Você vai aceitar ele falar isso de vocês? Ó, falou da sua mãe. E assim, eles atiçavam a contenda, eles atiçavam a briga, eles atiçavam aquela rixa, aquele momento de emoções à flor da pele. Eles não eram pacificadores. Aquelas crianças que ficavam em volta dizendo: não, bate nele, não deixa ele falar assim de você, não são pacificadores. Mas nós cristãos, quando nós vemos, quem sabe, uma fagulha de fofoca, uma fagulha de contenda, nós somos aqueles que vamos dizer: não, irmãos, vamos orar. Mas você viu que fulano fez isso aqui, irmãos? Vamos orar. Vamos colocar perante o Senhor, porque nós somos pacificadores. E se a contenda for grande demais, chame 2 pessoas como testemunha. Se não resolver, se o conselho não resolver, fale aos líderes da igreja, mas não sai publicando por aí de forma pública no júri secular, nos tribunais seculares do sistema mundano, porque isso não é saudável à igreja de Cristo. Aí eu passo mais um slide e você está acompanhando comigo que um outro grande problema que nós vimos é que eles levavam os seus conflitos para os tribunais do mundo secular. E aqui nós temos uma grande consequência que a igreja de Corinto estava passando, e não por que dizer que a nossa igreja muitas das vezes está passando por esses mesmos problemas e por estas mesmas consequências. Olha para cá, os problemas internos da família da fé não devem ser levados para os de fora. Não, mas devem ser resolvidos de forma interna, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Tiago, existe briga na igreja? O que você acha? Será que existe? Ou é só aqui na minha igreja? Eu tenho certeza que na sua também existe algumas brigas, algumas contendas. Como eu disse, aonde há pessoas, ali existe brigas, contendas e divergência. Só que nós não devemos pegar os problemas aqui da igreja e falar para os de fora, porque isso vai trazer mau testemunho. Por acaso, quando acontece briga na sua família, você sai expondo a sua família para todo mundo? Você sai expondo a sua família nas redes sociais?
Eu sei, tem gente que infelizmente age dessa forma, mas eu vou dar um conselho para você. O que acontece dentro da sua casa, se resolva dentro da sua casa. Não tem aquele ditado que diz, roupa suja se lava em casa. Lembra quando a mãe vê o filho fazendo uma bagunça e está na casa de alguém, está fora de casa, está numa festa, a mãe olha para o filho e diz assim, menino, em casa a gente conversa. E aquele menino já fica com medo, já fica nutrindo o seu sentimento de medo do que a mãe vai fazer com ele. Mas o que a mãe está dizendo é, aqui não é momento, aqui não é lugar para nós lavarmos essa roupa suja. Então, quando chegarmos em casa, nós vamos conversar a respeito dessas suas atitudes. O que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, irmãos, eu falo isso com pesar no meu coração, jovens, eu falo isso com o meu coração doendo, e eu quero que você saia dessa aula sabendo que isso não é atitude de quem está em Cristo Jesus, e quem está fincado e sendo fortalecido dia após dia na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É que muitas pessoas, quando vem um escândalo no meio gospel, no meio da igreja, no meio do cristianismo, ele sai publicando em suas redes sociais. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível porque nas suas redes sociais existem pessoas que talvez estão afastadas, que estão desviadas, que não estão indo para a igreja, pessoas incrédulas, pessoas que não fazem parte do grupo da igreja e que quando veem estas coisas, causa escândalo. Irmãos, que nós não sejamos essas pessoas que vamos curtir essas publicações, que vamos dar visualizações a essas publicações e que vamos compartilhar e comentar essas publicações maldosas que deveriam ser resolvidas de forma interna na igreja, com os líderes da igreja e não com os tribunais seculares, porque isso traz consequência. Hoje em dia eu abro o YouTube, é um tanto de escândalo que as pessoas têm prazer em propagar esse escândalo. É porque ciclano que era cantor traiu Beltrano. É porque fulano que era pregador está no tanto casamento. São escândalos, são contendas que as pessoas têm prazer em divulgar essas notícias, mas nós não somos assim. Porque como você vê no slide que está aqui na tela, as consequências da contenda da igreja são péssimo testemunho aos não crentes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5, Paulo diz assim, olha, para envergonhar-vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ele está dizendo, vocês estão dando mau testemunho, porque em vez de vocês resolverem de forma interna, vocês têm exposto as suas contendas, exposto as suas brigas. Aí, o outro ponto de consequência é o que nós estamos vendo aqui na tela, derrotas e escândalos. No versículo 6, Paulo vai dizer assim, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante incrédulos? Aí o versículo 7, a parte A, diz da seguinte forma, só de existir entre vós demandas, contendas, já é completa derrota para vós outros. O que Paulo está dizendo é, primeiro, por haver contendas, brigas, rixas, divergência, já é derrota para vocês. Agora também, além de ser derrota, é motivo de escândalo, porque vocês têm levado o irmão a juízo para os incrédulos, para aqueles que são infiéis. E a terceira consequência é que falta amor aonde há contenda. Sim, quando nós vamos falando sobre isso, o nosso coração parece que aperta e deve se apertar mesmo. Porque no versículo 8 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, Paulo continua falando dizendo, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não, nós não estamos falando de pessoas de fora, nós estamos falando que o próprio dano, a própria injustiça
é causada aos nossos irmãos. Se há contenda é porque ainda existe injustiça no nosso meio, que ainda existe pessoas egocêntricas, abusando do egoísmo para manterem a sua reputação. E por que eles gostavam de ir até o tribunal secular, até o tribunal dos ímpios? É porque eles sabem que no tribunal romano, no tribunal da cidade de Corinto, havia a parcialidade. Eles julgavam de acordo com o seu nome, de acordo com a sua renda, de acordo com as suas aquisições, com aquilo que você tinha, e não de forma justa. E eles gostavam de ser colocados, quem sabe um nome mais elevado, uma aquisição mais elevada, para tirar proveito do seu irmão. Mas isso não faz parte da igreja de Cristo. Isso não faz parte do corpo de Cristo. Isso não faz parte daqueles que são convertidos. Quem fazem estas coisas são aqueles que são convencidos, que são alguma coisa, mas na verdade estão longe demais de serem chamados filhos de Deus, pacificadores. Eu repito, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, talvez surja a pergunta: Tiago, se nós não devemos chamar, ou se nós não devemos levar os nossos irmãos ao tribunal, se nós não devemos levar os nossos irmãos a ações judiciais, mas eu quero dar apenas uma característica, um tópico a mais sobre isso, é que a própria revista vai dizer: há questões que por lei têm de ser submetidas a autoridades legais. Eu vou repetir. Há questões que por lei têm de ser submetidas às autoridades, mas outras podem ser tratadas pelos líderes. Eu não estou falando se alguém te defraudou, se alguém fez algo ruim com você, se alguém fez um negócio e não cumpriu, que você deve ficar sem fazer nada e não levar essa pessoa na justiça e buscar o seu direito. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro da igreja nós devemos primeiro resolver de forma interna. Chegar nessa pessoa, conversar com ela, falar: olha, eu não gostei disso, eu acho que você está equivocado, eu acho que a gente pode resolver de uma melhor maneira, eu acho que nós podemos fazer isso, e não atingir a um debate público, a um debate nas redes sociais. Tiago, mas não adiantou. Então chame 2 testemunhas, é que a Bíblia nos aconselha. Fale perante essas testemunhas. Eles vão aconselhar. Tiago, não adiantou. Leve então aos líderes da igreja, e esses vão resolver e aconselhar com todo amor e sabedoria. E assim nós vamos guardando, nós vamos zelando pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No slide que nós vamos passar aqui agora para você, tem uma pergunta, e esta pergunta é interessante. Tiago, então como nós vamos resolver os problemas da igreja? Olha, eu repito esta frase: os problemas internos da família da fé não devem ser levados para as redes sociais, não devem ser levados para o público, não devem ser levados para os de fora, mas devem ser resolvidos internamente. E nós temos 3, no mínimo 3, formas de você resolver esses problemas. O primeiro é você fugir dessas contendas. É você fugir dessas brigas, é você não entrar nesses méritos. E isso Paulo fala muito bem no versículo 7, na parte A. O segundo é ter um conselho sábio, ter uma liderança que vai te aconselhar com amor e com sabedoria. Nós acabamos de falar sobre isso, e nós vemos isso no versículo 5 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. E a terceira forma de nós não entrarmos e resolvermos esses problemas é: sofra o dano. Redobre a sua atenção para cá. Eu sei que falar disso é muito difícil.
Falar disso não é uma atitude fácil. Talvez até falar seja fácil. O difícil é você colocar em prática. Até você falar como deve ser, olhar para a Bíblia, é até às vezes fácil. O difícil é você agir dessa forma. E o que Paulo está dizendo no versículo 7, a parte B, olha o que Paulo diz. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandos contra os outros. Aí Paulo vai dizer, e esse é o texto do dia, tá? Por que não sofreis antes a injustiça? É uma pergunta. Por que vocês não sofram as injustiças? Aí ele vai continuar. Por que não sofreis antes o dano? Olha, o que Paulo está querendo dizer é, para que não vire escândalo, para que não vire mau testemunho contra a igreja, a comunidade cristã, é preferível que você sofra o dano. É preferível que na visão dos homens você seja derrotado. É preferível que você sofra a injustiça, para que você não traga escândalo para o Evangelho de Cristo. Gente, eu repito mais uma vez. Jovem, às vezes é fácil falar isso. O difícil é você praticar isso. Lembra de Abraão? Abraão, o texto vai dizer lá em Gênesis, que estava havendo uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão chega até Ló e diz, ô sobrinho, dá licença, tem tido muitas contendas, tem tido muitas brigas, muitas rixas, muitas divergências, e não dá mais para nós ficarmos juntos. Aí eu imagino Ló dizendo, mas eu não vou aceitar não, porque eu tenho meus direitos. Eu tenho as minhas causas e as minhas defesas. E Abraão fala, tem problema não, eu sofro dano. Faz o seguinte, olha para a direita, olha para a esquerda. Se você escolher esse caminho, eu vou por esse. Mas se você escolher esse caminho, preocupa não, eu sofro dano, eu vou para esse caminho. Aí diz o texto que Ló, ele olha, opa, ali tem campina, ali tem pasto, ali é verdejante, e ali não tem nada, ali é só deserto. Ele fala assim, eu vou querer ir para onde tem campina, eu vou querer ir para as campinas de Sodoma, de Gomorra, e lá eu vou ser próspero. E Abraão diz, tem problema não, eu sofro dano. Só que Deus é perfeito, porque o grande segredo não está em viver pela ótica humana, está em viver pela fé. A bênção não está no espaço geográfico, a bênção de Deus está na sua vida, porque a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. E aonde Abraão foi, mesmo que em primeira vista era um lugar de escassez, Deus fez um lugar próspero. Tiago, o que eu concluo com isso? É que quando você escolhe sofrer o dano, parece ser ruim, porque nós temos orgulho aqui dentro, nós temos vaidade de não querer perder, nós temos a vaidade de não querer sair por baixo numa briga, numa contenda. Mas aí Abraão vem nos ensinar que quando a gente nos tornamos humildes, quando nós nos tornamos humildes, a gente é exaltado por Deus. E isso é maravilhoso. Ser manso é ter o direito e abrir mão do seu direito. Olha como isso é forte demais. Eu estou falando, gente, é para crente. Eu não estou falando para pessoas que acham que são crentes, que são religiosos, porque quando os religiosos verem essa aula, eles vão dizer assim, não, isso eu não concordo com o Tiago não, isso eu não concordo com a revista não, mas não é questão de concordar comigo ou com a revista, é questão de concordar com o que a Bíblia fala, com a palavra de Deus. Aí vem algumas pessoas que dizem assim, Tiago, é por isso que eu defendo que a Bíblia deve ser atualizada. Já ouviu isso por aí? Algumas pessoas dizem que a Bíblia deve ser atualizada. Quem deve se atualizar é você, porque a Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é linda. O evangelho do nosso Salvador é extraordinário. É um evangelho de cruz, um evangelho de renúncia. Um evangelho que mata o nosso eu. Lembra de Moisés, manso? Por isso que eu digo, ser manso é ter o direito e abrir mão do seu direito. Moisés foi o homem mais manso dessa terra.
Mas aí quando Datã, Abirão, Coré falaram mal de Moisés, Moisés não foi para briga, Moisés não foi para contenda. O Senhor defendeu a Moisés. Sofra o dano, irmão. Sofra o dano, jovem. Ei, obreiro, ei, professor, sofra o dano, sofra a injustiça, mas Deus te exaltará. Eu tenho um testemunho. Faz algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas já faz um certo tempo bem considerável, que eu olhei para uma pessoa e a gente cresceu na escolinha, na vida, falando assim, ó, não deixa ninguém pisar em você, não deixa ninguém humilhar você. E uma certa feita eu cheguei numa pessoa e disse assim, olha, não deixe ninguém te humilhar e pisar em você não. Se a pessoa te humilhar, você não deixa não. Se a pessoa pisar em você, opa, peraí, eu falei para a pessoa, não deixa não. E eu passei 2 semanas tendo aula com Jesus. 2 semanas aprendendo com Jesus e como foi difícil. Sabe por quê? Porque nessa mesma semana eu passei um dilema. Eu passei um episódio na minha vida que uma pessoa me humilhou, que uma pessoa pisou em mim e eu não quis sair por baixo. Aí eu fui debatendo com essa pessoa, eu fui falando com essa pessoa, eu fui tendo resposta para essa pessoa. Aí quando acabou aquela discussão, eu fui para o meu quarto, quando eu dobrei meus joelhos, depois de algum tempo que eu tive aquela discussão, depois de algumas horas eu dobrei meu joelho e fui conversar com Jesus e Jesus disse para mim, Tiago, vai lá pedir perdão. Eu falei, não, Jesus, peraí, pedir perdão? Eu não estava errado assim não, ué. Não, eu não agi de forma errada, não. Eu só quis provar que eu estava certo. E Jesus disse, vai lá pedir perdão. Eu falei, Jesus, não estou entendendo o senhor não, ué. Pedir perdão? Peça perdão. Quando eu vi essa pessoa novamente, eu disse assim, ó, quero te pedir perdão pelas palavras que eu disse, talvez eu fui grosseiro de alguma forma, me perdoa. Ele disse, eu te perdoo. Eu falei, obrigado. Fui para casa. Aí naquela mesma semana, no final daquela semana, alguém chegou para mim, me humilhando, pisando em mim. Aí eu comecei a andar, deixei a pessoa falar, e fui descendo para a igreja, a pé mesmo. E quando eu estava perto da igreja, Jesus falou comigo, Tiago, não queira tirar satisfação não. Sofra o dano, sofra a injustiça. Eu falei, Jesus, mas eu não estou errado, eu estou sendo humilhado, eu não quero ser humilhado, Jesus. Aí Jesus olhou para mim e disse assim, Tiago, se você não for humilhado, como eu vou te exaltar? Irmãos, aquilo me deu um baque. Como eu disse, eu estava descendo para a igreja para tirar um período de oração. E quando Deus falou comigo, Tiago, se você não for humilhado, você não será exaltado. Então seja humilde, sofra o dano, deixa humilhar você, deixa pisar em você, porque eu estou vendo todas as coisas. O nosso advogado que nos defende não é aquele advogado da terra, é o advogado dos céus. Eu relembro vocês, eu não estou falando que Paulo e a Bíblia estão nos dizendo que nunca poderemos entrar com ações na justiça. Eu estou dizendo com os irmãos da fé que nós devemos ter um zelo maior, que nós devemos utilizar todos os recursos antes de chegar em um momento como esse. Como é feio. E eu já vi nas redes sociais e notícias em jornais, pastores entrando na justiça contra outros pastores, pastores entrando na justiça contra a denominação. Isso não faz parte do verdadeiro evangelho de Cristo. E Jesus naquele dia disse para mim, Tiago, os humilhados serão exaltados. Eu repito, não é fácil, mas naquele dia eu aprendi uma grande lição. E Deus me exaltou, Deus me honrou naquela questão. Eu falo isso não para a minha glória, mas para a glória de Jesus Cristo. Então, eu lembro de uma mensagem de Jesus. Irmão, é para quem é crente mesmo. Ô jovem, não é para quem é mais ou menos na fé, é para quem é crente. Você lembra do que Jesus disse lá no Sermão da Montanha ainda? Em Mateus capítulo 5, versículo 38. Eu quero ler para você. Está disposto a ouvir? Jesus disse, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Alguns crentes por aí, pisou no meu calo, eu piso. Ei, puxou meu tapete, eu puxo o tapete de fulano também. Ó, gritou comigo, eu grito, ei. Falou mal de mim, eu falo mal de tu. Olho por olho, olho por dente. Aí o que a graça nos ensina? É difícil viver na graça.
Tem gente que fala, difícil é a lei. Irmãos, difícil é a graça. Porque enquanto a lei é olho por olho, o texto vai dizer, eu porém vos digo, Jesus, que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. A lei é olho por olho, dente por dente. A graça é, bateu no teu rosto, vira a outra face. A lei é, se você pegar a mulher do próximo, você vai cometer adultério. A graça é, se você apenas olhar, já cometeu adultério no seu coração. Aí Jesus continua dizendo, olha o que é sofrer o dano. Bateu na sua face, vira a outra face. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele e caminha 2 milhas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Irmãos, o Evangelho, ele é felicidade, mas não é facilidade. Eu ouvi um pregador contemporâneo falar isso, essa frase. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Isso daqui está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós não devemos obedecer o capítulo 6 e deixar o capítulo 5 de Mateus de lado. Porque tem gente que seleciona, eu gostei disso daqui. Aí como eu gostei dessa parte, eu vou obedecer. Mas essa parte aqui eu não gostei não. Essa parte da Bíblia é muito difícil, eu não vou seguir isso daqui não. Não, nós devemos seguir toda a Bíblia. E assim nós nos parecermos cada dia mais com Cristo. E assim nós vamos para o último tópico dessa lição, o tópico de número 3, você pode acompanhar aqui conosco, que é disputas e conflitos podem comprometer a vida eterna com Deus. Nós vamos ver aqui, eu quero que você olhe bem para esse slide do lado, que vai falar a respeito dos últimos escritos de Paulo, do capítulo 6, que envolve esta lição. Você pode acompanhar aqui do lado esses versículos. O versículo do capítulo de número 6, eu vou pedir por gentileza para passar o slide, isso. O versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai falar sobre os injustos. Injustos esses que estavam levantando contendas na igreja. E se estavam levantando contendas na igreja é porque existe a injustiça de alguns crentes. Ou se eu posso dizer crentes, que estavam havendo egoísmo de alguns crentes. Aí Paulo ele vai terminar esta exortação a respeito de contenda entre irmãos, dizendo no versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que Paulo está dizendo é, vocês que vivem fazendo a injustiça até mesmo na igreja, só porque vocês levam a nomenclatura de evangélico, vocês acham que vocês vão herdar o reino de Deus? De forma alguma. Porque o reino de Deus não é para pessoas injustas. Eita, é forte. Irmãos, esta aula é uma aula que mexe com a gente. É uma aula que mexe com as nossas estruturas cristãs. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que gostam de uma briga, que se envolvem diariamente numa contenda, são injustos, são brigões, não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Aí ele continua dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, aqui está falando aqueles que maculam o leito do casamento, nem os efeminados, aqui está falando da homossexualidade, aqui está falando daqueles que estão no relacionamento homossexual. Ele continua dizendo, nem os afeminados e nem os sodomitas. Aqui está falando da pessoa do relacionamento homossexual ativo e passivo. Não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Irmãos, eu não estou falando contra, no sentido de pejorativo, de falar mal, de insultar essa classe dos homossexuais. Não. Nós, como cristãos, amamos vocês, amamos, se algum estiver vendo ou se alguma pessoa mandar, nós amamos esta classe de pessoas,
mas nós não concordamos com as suas práticas. Perante a Bíblia nós não concordamos. Agora não significa que nós vamos ir contra vocês no quesito de falar palavrões, de insultar vocês de forma alguma, mas nós não devemos esconder a verdade do Evangelho. Nós amamos e por isso pregamos o Evangelho de Cristo. Isso não é uma prática que conduz com a Bíblia Sagrada. E esse é o nosso livro, é o livro da nossa vida, é o nosso manual de vida, é o nosso manual de condutas, é o nosso manual das atitudes cristãs. Então o texto vai dizer: os efeminados, os sodomitas, aqueles que vivem num relacionamento e são passivos ou ativos, não herdarão o reino de Deus. Ele continua dizendo: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o versículo 11 ele termina dizendo: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido justificado. Opa, eu pulei uma linha. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós fomos santificados, nós fomos justificados. E se isso é verdade, nós devemos fugir e evitar as contendas. E se por acaso haver essas contendas, brigas, rixas, divergências, nós não devemos levar a público, mas resolvermos de forma interna, assim como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos recomenda na primeira carta aos Coríntios, tanto para os crentes daquela época, quanto para os crentes contemporâneos e atuais. Que Deus nos guarde, que Deus guarde os nossos corações, corações lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, a sermos pessoas pacíficas, a vivermos o Evangelho por mais que seja difícil. Que a graça de Deus venha nos capacitar, a capacitarmos a sermos cada vez mais parecidos com o nosso modelo de vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você. Sim, orar por você, orar por nós, para que Deus nos dê um coração pacificador e um coração sábio. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por esta aula, que falou tanto ao meu coração e que eu tenho certeza que falou ao coração daqueles que assistiram esta aula. Meu Pai, que a tua misericórdia, a tua graça, nós que fomos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor, venhamos ser pacificadores e não criadores de discórdia, criadores de contendas. Deus, ajude-nos, ó Pai, a sermos pacificadores do Teu reino, a sermos pacificadores no corpo e na igreja de Jesus Cristo. Deus, nos ajude, que nós venhamos viver, ó Pai, o Evangelho em sua totalidade. Senhor, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarde as nossas vidas, os nossos relacionamentos, para a glória do nome do Senhor. Abençoa, Pai, esta pessoa que está vendo esta aula, que a tua mão, a tua sabedoria, ó Pai, para resolver conflitos, venha estar sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Irmão, que Deus te abençoe, jovem, obreiro, professor, que Deus te abençoe, que alegria chegar até o final dessa aula com você. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim quiser.